0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 75999730088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860. Telefone 75999531220. Temperos Mais Sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos Mais Sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 75988657070. Graças ao nosso Deus e ao nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Gente, saúdo vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente noite para todos vocês que estão agora acompanhando o programa O Poder Extraordinário da Fé, através dessa emissora Recôncavo FM 98.5. Estamos aqui ao vivo para todos vocês que estão ligadinhos, sintonizados aí agora no seu rádio, no seu celular, smartphone, ou também no Facebook. Facebook também, estamos ao vivo pelo Facebook, Wagner Lemos Oficial, e também a gente grava e no dia seguinte a gente coloca lá no YouTube. YouTube Wagner Lemos Oficial. Todos esses três canais aqui, onde estamos utilizando para poder estar transmitindo aqui a programação para você que está nos ouvindo em Santo Antônio de Jesus, e também para todas as pessoas, todos os ouvintes que estão no Recôncavo Baiano, nos sítios, pessoas de sítios, de roças, vilarejos, fazendas, pessoas que estão agora nos hospitais, nas clínicas, centro de recuperação, lá dos idosos, delegacia penitenciária. Tem penitenciária próxima aqui, né? Em Valença. Feira de Santana tem? Feira de Santana. A próxima aqui, esses dois lugares, né? Depois só em Salvador, enfim. Mas se tem alguém nos ouvindo aí, né, numa cela, acompanhando agora, nós também estaremos orando por você, tá bom? Que você possa estar ouvindo a palavra de Deus e se voltando para o Senhor de todo o seu coração. A palavra diz, Tiago fala assim, ó, aproximai, achegai-vos a Deus, não é assim? Já viu essa palavra? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, a primeira iniciativa é do homem. Nós é que temos que buscar o Senhor, certo? Deus recomenda o homem a buscar Ele, Deus recomenda o homem a orar, Deus recomenda o homem a jejuar, Deus recomenda o homem a se arrepender, Deus recomenda o homem viver uma vida de retidão. E tudo isso não é porque Deus precisa, não. Deus não precisa da nossa santidade, Deus não precisa das nossas orações, do nosso jejum, Deus não precisa de nossas ofertas, de nossos dinheiro, nada disso. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Ele é a fonte criadora, Ele é autossuficiente, não precisa de nada. Quando Deus ele recomenda isso para o homem, é porque isso vai trabalhar no homem. Isso vai moldar o homem de alguma maneira para o caráter de Deus. Então, quando Deus ele pede para a gente achegar a Ele, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, essa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma oportunidade ímpar que nós temos para podermos nos achegar ao Senhor através da oração, a oração de ações de graça,
a oração no Espírito, a oração de louvor, a oração de súplicas. Existem muitos tipos de orações, e toda oração tem o seu efeito e toda oração tem a sua resposta, a resposta de Deus. Às vezes eu fico pensando, só o fato de Deus ouvir e responder já é um milagre, já é um milagre. A Antônia, a esposa Antônia, quer falar aqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais uma noite, e aqui nós estamos para buscar Ele, ler a sua palavra, aprender, porque a cada dia que temos a oportunidade de ler, de escutar, aprendemos com o Senhor. E quando andamos alinhados à sua palavra, certamente andamos seguro. E aquele que busca o Senhor encontra. Aí eu estava aqui no Salmo 40, onde Davi, o salmista, ele relata: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então ele nos dá confirmação aqui. Quando esperamos nele, clamamos a ele, ele socorre, independente. E o Salmo 55, verso 16, ele ainda diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Então o salmista já deixa aqui registrado que, independente do momento que venhamos estar buscando o nosso Deus, Ele está pronto a nos ouvir, a nos escutar. E Ele, como Ele diz, pacientemente esperei no Senhor. E Ele ouviu do Senhor o socorro, aquilo que Ele necessitava. E em nenhum momento a gente ouviu Davi dizer que ele não foi atendido dentro dos salmos. Nós não vimos, mas pelo contrário, o Senhor sempre estava ali a atender Davi. Davi falou aí que de manhã, meio-dia, de tarde, faço as minhas queixas, minhas orações, minhas petições ao Senhor. Davi, gente, era um homem de oração, e nós vamos falar sobre isso essa noite. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo, Jesus falou que ele é o outro Consolador, certo? Que ele já foi enviado. Você não precisa pedir para Deus enviar o Espírito Santo, porque Deus já enviou isso, já cumpriu isso em Atos capítulo 2, Deus, em Pentecoste, Deus já enviou o seu Espírito. O seu Espírito já está aqui. Seu Espírito está com o povo, habita com o povo, com os filhos e filhas de Deus. Então Davi fala 3 vezes aí, Tem um salmo que fala assim, Salmo 119, versículo 164, fala 7 vezes no dia te louvo. Então, você vê que esses homens eram homens de oração. Isso. Homem de oração, de comunhão. Intimidade com o Senhor. O Daniel fala que o Daniel, toda manhã ou era tarde, ele abria as janelas em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, e orava e fazia suas súplicas e se humilhava diante do seu Deus. E muitos outros homens que está registrado que oravam. Jesus é o maior exemplo de oração, que toda vez que ele ministrava a palavra de Deus, que ele curava os enfermos, libertava os endemoniados, abençoava as pessoas, sabe o que ele fazia? Ele ia para os desertos e ali orava. Passava a madrugada em oração. Nos montes, certo? Orando a Deus. Exatamente. E aí o que acontece? Se nós somos imitadores de Jesus, se nós queremos ser seguidores e discípulos de Jesus, a gente tem que fazer a mesma coisa, meu irmão. Certo? Quando Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, as maiores, porque vou para pronto. o Pai. Uma das obras que Jesus fazia é a oração. Não tem como fugir disso. Se você é um crente que não gosta de orar, que não gosta de meditar e que não jejuma, alguma coisa está errada aí. Algum parafuso está precisando apertar, alguma coisa precisa aí se encaixar, meu irmão. Porque uma pessoa que é de Deus e que não prioriza Deus e que não se inverte na comunhão com o Senhor, meu irmão, minha irmã,
Meu amigo, minha amiga, eu nem sei te dizer. A oração também é uma forma de lançar, né? E confiar no Senhor. Porque muitos procuram conversar, falar das suas situações, o problema com o próximo, com o conhecido, mas a pessoa, por mais legal, bacana que seja, ela não vai poder ajudar como o Senhor ajuda. Então, quando a Bíblia mostra aqui, né, que esses grandes homens, mesmo nas angústias, que Davi um exemplo. Sim, o detalhe é que eles eram grandes porque eles faziam isso. Porque, meu irmão, não tem grandeza maior do que isso, não. Buscar a Deus. E quando tu falou que a gente tem que falar com Deus, já lembro da palavra de Pedro. Pedro fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, gente. Lance sobre Deus ansiedade, preocupação, seus medos, temores. Lance sobre Deus, sobre o Senhor. Diga: Senhor, eu lanço sobre ti todo o egoísmo que é em mim, toda a vaidade, todo o orgulho, todo o ego, todos os meus desejos carnais, desejos sexuais, desejos materiais, desejos espirituais. Senhor, eu lanço sobre o Senhor, entrego tudo ao Senhor. Lanço sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Deus cuida, meu irmão. E outra coisa, eu lembrei, quando eu comecei no Evangelho, nós falavam muito em orar. Orar o quê? Orar como? Aí hoje eu resumo: orar é conversar com o Senhor, é depender dele. Embora de forma física nós não vemos, mas nós sentimos, porque quando abrimos a nossa boca lá no nosso quarto, onde quer que venhamos estar e temos a oportunidade de orar, no monte ou na igreja, a gente começa a abrir o coração, ou seja, lançar diante do Senhor as nossas, não só as petições, mas as nossas angústias, nossos anseios. Senhor, estou passando por isso. É o seu pai, é o seu amigo, que embora você, o Senhor, a senhora não veja, mas ele está ali. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a mostrar ao Senhor que eu dependo dele, que eu preciso dele, e ele, como um pai, que é um pai de amor, está para escutar e atender as nossas orações. Fernando, meu jovem, boa noite para você, querida. Paz do Senhor Jesus mais uma vez. Solte a voz, Fernando. Boa noite, reverendo Wagner. Boa noite, obreiro Antônio. Boa noite a todos que estão no pezinho do rádio, ouvindo a Rádio Recôncavo, junto com o programa O Poder Extraordinário. Amém. Você aumentou agora aí, né? Que tava baixinho, depois foi aumentando aí a sua voz no canal aí. Mas é isso, gente. O Poder Extraordinário da Fé. Também aqui tá o caderno de oração. Sim. Você pode estar mandando o seu zap. Manda o zap e nós vamos estar registrando o nome da pessoa. Esse nome não vai para o ar, então manda aí a mensagem, coloca o nome no caderno de oração, anota aí: 98869-7647, 8869-7647, e vamos estar colocando o nome, orando aqui, orando em casa, nas oportunidades no monte, em nome de Jesus. Maravilha. Queria deixar um registrar aqui alguns valores aqui pro pessoal do Facebook aí que tá sintonizado, tá bom? Irmã Eliane, Cal e Cláudio aí no Benfica, Nenel também aí na Rádio Clube, um abraço também para o meu irmão Cláudio Cadeirantes, na Sonte Barros, um abraço também para o meu irmão Salvador aí no Obis 2, também para minha irmã Zete e Maria Fidelis, né? Dona Nenga aí na Obis 2 também acompanhando, Jaci na Viriato Lobo e família, Jaci e família na Viriato Lobo, um beijo no coração. A irmã Nazinha, sua esposa Taíde aí no Calabá, a obreira Ana Paula aí, um abraço, Ana Paula, Marta, do Ministério Palavra da Justiça, pastora Adenaí e o pastor Edmilson também acompanhando aí, se estiver ouvindo aí a programação agora. E amanhã tem culto, né? Lá na Palavra, Ministério Palavra de Justiça, temos culto amanhã às 7 da manhã, às 19 horas da noite. Uma bênção, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço aí para Martim do Capão também, um abraço, meu irmão. Também para a Vovózona, vovó da alegria, aquele abraço, um beijo no coração para a Vovózona, vovó da alegria. Aí no Amparo também para Gal e Fátima, também para a vovozinha do coração, que é a vovó
Fia, né, vovó Isso. Fia, e também a sua irmã Josa, irmaninha também, sempre acompanhando aí, um beijo no coração pro seu filho Lico e Rodrigo aí no Alto Sobradinho, Consa Dias também no Alto Sobradinho acompanhando aí o programa, minha irmã Betinha, seu esposo Roque, Leninha, Mariana Pietro, toda a família aí, Muritibinha, acompanhando o programa. Meu pai Amadeuna Jangada, Bilda Jangada, Dona Ana, a Dilma, Joelma e Dom Macedo Costa, meu irmão Lucas na Avenida. Também para minha prima Lia e Louro em Dom Macedo Costa. Dom Macedo Costa, o povo ouve o programa, né? Um abraço para todo o povo do Dom Macedo Costa. Agora parte pro lado de Valença. A irmã Lena, irmão pastor Agenor, um abraço em nome de Jesus. Tem uma irmã chamada Ana Lúcia, lá em Tuberá também na escuta, sempre na escuta, um abraço. Também lembrei da minha irmã Railda e sua mãe, que se chama Dona Delícia, diferente o nome, aí no Dona bairro Delícia. São Paulo, tá bom? Isso. Um abraço aí com todo respeito para Dona Delícia, o nome dela é esse mesmo, tá bom? E Dona Railda, a filha dela aí que acompanha também. O nosso irmão Antônio aí também no Alto Santo Antônio, Antônia, sua esposa, toda a família no Alto Santo Antônio aí, o pessoal acompanhando aí, um beijo no coração. E também um abraço para minha mãe Toninho, lá também do Frazina Couto, meu irmão Moisés, sua esposa Mária, Princesa Caína, aí na Rua Velha, tá bom? Um abraço para todos vocês de um modo geral, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, sintonizado, certo, gente? Eu lembrei agora da gente fazer a primeira oração. Nós vamos fazer a primeira oração agora em prol dos colaboradores aqui, apresentando mais uma vez, e rogando ao nosso Deus, rogando as suas misericórdias, o seu favor sobre todos aqueles que têm ajudado, participado aqui no programa O Poder Extraordinário da Fé. Amém. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada vida preciosa, cada vida valiosa, cada alma, Senhor. Pai, nesse momento nós oramos para te glorificar por cada um dos parceiros aqui do programa, colaboradores, ofertantes, doadores, aqueles que têm ajudado financeiramente, Senhor, para que a gente possa estar aqui com essa programação, compartilhando a Tua palavra, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino de Deus, a palavra do reino, compartilhando, semeando, regando, e certamente o crescimento vem do Senhor, como diz a Tua palavra. Um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. A palavra é do Senhor, a semente é a palavra, Pai. Mas nós precisamos semear, nós precisamos regar, plantar, e para isso precisa da ajuda, a colaboração financeira do Teu povo. E nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por cada um deles, e pedimos ao Senhor. Sabemos que o Senhor faz isso, mas nós oramos pedindo para que o Senhor esteja multiplicando na vida deles, para que o Senhor possa estar abençoando o seu trabalho, o seu salário, Senhor, para que não seja aquele salário que é colocado no saquetel furado. Porque quantas são as pessoas que recebem o salário num dia, ou no outro, ou no mesmo dia, o dinheiro já foi todo embora, Senhor, e tem que esperar mais 30 dias novamente. Mas que o dinheiro dessas pessoas possa ser aumentado e render, Senhor, multiplicado, Senhor. Que o Senhor possa enviar de outras fontes também. Abençoa, Senhor, aqueles que têm ofertado R$5, R$10, 20, 50, 100, 300, 200. Enfim, Senhor,
aqueles que têm tirado dos seus recursos para lançar nessa obra, Senhor. Aquele que é empresário, abençoa, Senhor, a empresa, o comércio. Sim, que o Senhor possa enviar clientes, que o Senhor possa enviar contratos, que o Senhor possa aumentar mais ainda, Senhor, multiplicando, Senhor. Eles não estão fazendo isso com essa segunda intenção, com segundas intenções, mas a tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria, e certamente a recompensa vem do Senhor, Pai. Então, Pai, toma cada um deles, Espírito Santo, toma os seus familiares, toma os lares, toma, Senhor Jesus, cada um deles em tuas mãos, protege, livra de todo mal, livra de toda armadilha pela tua misericórdia, Sim, pelo teu poder, Espírito Santo. Socorre aqueles que estão precisando da tua ajuda, Senhor. Socorre, Senhor, o empresário que talvez está precisando de mais um contrato para crescer mais a sua empresa, o comércio, abrir mais lojas, mais comércio, mais lojas, mais supermercado, mais mercado, mais empregando mais gente, sustentando mais famílias, Senhor, porque quanto mais o comércio cresce, mais pessoas estão trabalhando e mais pessoas estão se alimentando bem, Senhor. Pai querido, toma todos aqueles que estão ajudando, Pai. Amém. E se for da tua vontade, que o Senhor possa levantar outros mais, Senhor. Mas nós já te agradecemos e te louvamos por cada um dos que já estão ofertando, ajudando e participando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e entregamos todos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Solta mais uma vez aí, Fernando, dos patrocinadores, e depois nós vamos de uma canção abençoada aí, por favor, meu jovem. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070.
minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, fale só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Agora no seu rádio, Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé.
Muito bem, voltamos ao vivo com o programa O Poder Extraordinário da Fé, 20 horas mais 30 minutos, tá bom? Estamos ao vivo e nós vamos agora com a palavra da noite. A gente vai começar aqui no livro de... o nome aqui, ó, que ele deu aqui, o rapaz aqui pelo Facebook. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos começar com essa palavra, tá bom? Tem como tu deixar o fundo com o fundo da oração mesmo, pra gente estar aqui com a palavra e depois já ir direto para a oração, Deus permitir, da oração que tá aí na rádio mesmo, tá bom? Por favor, você que tem a Bíblia e gostaria de acompanhar, faz-se bem. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Ótimo, Fernando. Deixa eu ver. Isso. Maravilha. Vamos lá? Diz o texto sagrado assim, ó. Paulo em Atenas, ou em Éfeso. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Misericórdia, né? Será que hoje as pessoas sabem que existe o Espírito Santo? Sabe. Mas será que as pessoas estão dando a devida importância ao Espírito Santo? Estão investindo na comunhão com o Espírito Santo? Vamos continuar? Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Você vê que Paulo chegou nessa igreja e ele viu lá aqueles homens fervorosos. Aqui fala que era 12 discípulos. Aqueles homens fervorosos, de oração. Acredito também que de jejum, que a gente vai falar aqui também do jejum que faz parte aqui. Mas Paulo percebeu que tava faltando alguma coisa. Tava faltando o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo. O batismo. Paulo estava ali com aquele povo orando, orando ali, Paulo, e ele viu que aqueles homens não estavam orando no Espírito. Achou algo estranho. Porque, gente, a igreja, nós devemos nos reunir na igreja basicamente para orar e para ouvir a palavra, certo? O básico é esse, o fundamental é esse, a base é essa. Vou te mostrar mais para frente. Versículo 4, por favor. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. E eram ao todo uns 12 homens. Olha só. Então, quando Paulo colocou as mãos sobre ele, ministrou ali, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas. Por que isso, irmão Wagner, é tão importante? Se não fosse importante, Jesus não falava isso lá em Atos capítulo 1. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto recebais o Espírito Santo. Vamos lá, ler lá. Atos capítulo 1. A gente vai passear hoje mais na Bíblia, tá bom? Então Paulo chegou lá em Éfeso, achou algo que estava faltando algo. Atos fica depois dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Atos capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é a instrução do Senhor Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? O Espírito Santo. Com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Ou seja, não vai demorar muito não. Não muito depois destes dias. Aí ele diz aqui no versículo
no versículo 8: mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Certo? Terra. Aí o que aqueles discípulos fizeram? Versículo 14. Versículo 14 diz assim, ó: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maravilha. Então o que acontece? Jesus falou: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, vocês precisam receber o poder do alto, autoridade, que é o Espírito Santo. Eu estou indo, lá em João capítulo 14, Jesus falou assim, ó: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus, ele era um consolador ali com os discípulos, caminhando com os discípulos, ensinando o discípulo, operando na presença dos discípulos. Mas Jesus, ele cumpriu o ministério dele. Agora nós estamos debaixo do ministério do Consolador, do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus. Não são vários espíritos, é um Espírito só. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito de Jesus, é o Espírito da verdade, certo? E você vê que é tão importante e necessário que Paulo chegou naquela igreja e ele falou: vem cá, vocês não receberam o Espírito Santo, não? Vocês não receberam? Mas por quê? Vamos lá agora, 1 Coríntios, capítulo 14. É Coríntios, 1 Coríntios 14? Vamos lá, a gente vai aprender hoje mais aqui a respeito do Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 2. Imagina aí a igreja toda em comunhão, orando em línguas, adorando, louvando, glorificando aquela unção maravilhosa, gente jejuando, gente em consagração. Meu irmão, o poder de Deus, sabe por que o poder de Deus se manifestava no tempo dos apóstolos? Porque os apóstolos, eles eram homens de oração, cheios do Espírito Santo, e jejuavam e meditavam muito na palavra de Deus. Meu irmão, a igreja, se não andar nesse mesmo caminho que os apóstolos andavam, que Jesus ensinou os apóstolos, porque o próprio Senhor Jesus, ele é um exemplo, ensinou para os apóstolos, e os apóstolos deram continuidade. O que é que diz aí? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha isso. Versículo 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Quer dizer que o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então o versículo 2 diz que quem fala em língua não fala para homens, mas fala a Deus. Em mistério fala com Deus. E no versículo 4 fala que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Será que nós estamos investindo na nossa edificação, na construção da fé dentro de nós, do espírito, da firmeza, da confiança? Será que nós passamos mais tempos orando em línguas, jejuando, adorando a Deus? Ou a gente apenas nos reúne para passar aquele período ali, mas não foca no que a Bíblia realmente recomenda? Paulo fala: olha, eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E aí ele chegou lá em Éfeso, gente, e viu que o povo não estava orando em línguas, que não estava tendo a evidência do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o demônio não resiste, não. Porque aonde está o Espírito do Senhor é liberdade. Uma igreja consagrada a Deus em oração, em jejum, e que ora em línguas,
sabe o que vai acontecer? O versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se você ler o capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo não fala busque as bênçãos, busque as vitórias, busque as maravilhas, essas coisas que normalmente nós buscamos. Não que seja errado, mas nós não podemos inverter a ordem. A ordem, primeiramente, é buscar os dons espirituais. Eu me lembro que quando eu me batizei nas águas, quando eu comecei, eu buscava o Espírito Santo, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu pedia para as pessoas botar a mão na minha cabeça, eu estava, sabe, aquela pessoa mesmo obcecada mesmo para ser batizado no Espírito Santo. Meu Deus, eu quero ser a tua palavra diz, e orando, e orando, e orando, e orando. E aí o que é que aconteceu? Eu lembrei daquela passagem que Jesus falou assim, ó, e não dará Deus o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Já viu essa passagem? Mateus fala sobre dará coisas, dará bens, e mais Lucas fala, dará o Espírito Santo. Eu lembro, nunca vou esquecer, até hoje eu lembro. Eu morava em certo lugar de aluguel com minha mãe. Eu esperava todo mundo ir dormir para poder orar. E aí, da onde orava, do quintal, tinha uma laje em cima, mas dava para ver pela janela, pela parte aberta, o céu. Eu gosto de orar de noite olhando para o céu, para as estrelas, certo? E orando e buscando ali, pedindo o batismo no Espírito Santo. Meu irmão, veio algo sobre mim e tomou a minha língua e embolou assim, meu coração começou a acelerar, eu achei algo estranho, certo? Aí veio uma voz dizendo, não, isso aí não é o Espírito Santo não. Aí outra voz veio e falou assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão lhe dará uma pedra? É confundir a palavra, né? Porque na hora que você começa a buscar Deus, você começa a se interessar pelas coisas do Espírito, vai vir pensamentos contrários. Dúvidas. Para você se desviar, perder o foco. O mal vai agir ali, lançar as setas, os dados para as pessoas desistir, parar, achar que aquilo não é de Deus. Mas aí o Senhor lembra da promessa. O Espírito Santo fará lembrar as palavras que vos tenho dito. Não foi assim que Jesus falou? Então o Senhor, o próprio Espírito Santo me lembrou, não, qual é o pai que o filho está pedindo? Você não está pedindo o Espírito Santo? Você não está pedindo o batismo? E aí Deus me batizou, Jesus, porque é Jesus que batiza no Espírito Santo. Porque João falou, eu vos batizo com água, mas vai vir um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Eu fui batizado no Espírito Santo, mas ninguém me ensinou que eu deveria desenvolver línguas. Por isso que tem muita gente que desde o dia que foi batizado só continua falando aquelas mesmas línguas. Mas Deus dá os dons das línguas, dons de línguas, para você falar mais língua. Eu lembro que outra vez eu orando em línguas e eu percebi que eu estava orando uma língua de outra nação, que foi chinês. Aí não sei por que aquilo ali veio, e aí na mente assim, não, você está intercedendo por algo na China. Isso também foi algo de madrugada. Então são coisas que a gente vai passando, aprendendo, e a gente quer compartilhar para as pessoas. Por quê? Porque normalmente as pessoas elas vão para a igreja, participam ali da reunião, mas parece que nada acontece. É aquela mesma rotina, certo? Elas não têm algo, não experimentam algo sobrenatural na vida delas, certo? Vou outra palavra, quer falar aí? Outra palavra lá em... A importância de estar examinando a palavra do Senhor. Que quando passamos a examinar, a própria palavra ela vai nos ensinar, nos orientar, né, a buscar o Espírito Santo, a orar. Ou seja, a palavra em si ela já vai dar essa orientação. Aqui em Atos capítulo 13, aqui já é Paulo em Antioquia. Paulo em Antioquia é a igreja onde Paulo ele se estabeleceu, Antioquia, ou Antioquia. Capítulo 13, gente, diz assim, ó: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Na igreja tem que ter isso.
Tem que ter profeta, tem que ter mestre, tem que ter doutores, tem que ter operadores de milagres, tem que ter o pastor ali conduzindo, tem que ter os obreiros, tem que ter o povo. Mas tem os mestres também, gente. Onde estão os mestres? Os profetas. Diz mais: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E o que é que eles estavam fazendo na igreja? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que coisa. Eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam na igreja servindo. O que é servir a Deus? Estavam orando. Orando. Servir a Deus é orar. O serviço que Deus quer de nós é a oração. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Não tem que ser só oração. Só oração é só uma perna. Você caminha só com uma perna com facilidade? Não, você precisa ter as duas pernas. Orando e jejuando, jejuando e orando, orando e jejuando. Sacrifício, renúncia, consagração. Senão não funciona. Senão vai ser só pessoas religiosas frequentando igreja. Só religião. Não muda nada, meu irmão. O evangelho é poder, meu irmão. Poder não vem de graça, não. Unção não vem de graça, não. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Quando nós entramos nessa atmosfera de orar e de jejuar, sabe o que acontece? O Espírito Santo fala. Amém. O Espírito Santo, ele tem liberdade de falar com a igreja, de orientar a igreja. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só vai nos guiar na vontade de Deus se nós tivermos uma vida de oração e jejum consagrada. Porque se não fizermos isso, nós vamos viver na carne. E na carne nós não conseguimos ouvir o Espírito. Amém. Mas se a gente viver uma vida de oração e de jejum, nós viveremos no Espírito. E é no Espírito que o Espírito Santo fala com a gente. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora. Quer dizer, depois de vocês estão servindo, orando, jejuando, agora vocês vão separar agora quem? Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quer dizer que quem chama para a obra é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo separa as pessoas para a obra, aquelas pessoas que vivem uma vida de consagração a Deus, de oração, de jejum, meditando na palavra. Cria essa atmosfera para o Espírito Santo separar essas pessoas para fazer o que mais? Versículo 3 e 4 de novo. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Enviado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito desceram Santo. a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Olha, o João como auxiliar, como colaborador. Mas eles foram enviados pelo Espírito Santo. Havendo atravessado toda... Enviados pelo Espírito Santo. Gente, nós precisamos ser batizados, ser selados pelo Espírito Santo, termos comunhão com o Espírito Santo, certo? Sermos sensíveis ao Espírito Santo. A gente não pode colocar pessoas na obra que não sejam batizadas no Espírito Santo. Sabia disso? Vamos lá para outra palavra. Tá pertinho de a gente finalizar aqui, mas a palavra tá fluindo aqui. Quando a gente começa a falar da palavra, olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 6. Aqui vai ser a instituição dos diáconos, dos obreiros, dos colaboradores,
daqueles que vão ajudar ali na reunião, na obra, no culto. Olha o que diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Existia uma distribuição diária na igreja de alimento, de assistência social para as viúvas e para os órfãos que não tinham condições. Aí o que é que acontece? No versículo 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Separai, escolhei dentre vós 7 homens, não era criança. Chamou quem? Homens. Criança não. Homens de que? Boa reputação. E o que mais? Cheios do Espírito e sabedoria. Cheio de Espírito Santo e sabedoria. É claro que tem crianças que são batizadas no Espírito Santo, certo? Mas ainda não são maduras e não tão cheias de sabedoria para lidar com o problema de adulto, não é verdade? Mas cheio do Espírito Santo. Diz mais: cheio do Espírito Santo e sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E o que mais? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Eles iam se consagrar o quê? A ministério da oração. Claro que eles oravam no normal, oravam em línguas. E ao ministério da palavra. Aí no versículo 5 diz o quê? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe procurou Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe puseram as mãos. Olha o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Aí. Por que acontecia isso? Era um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, certo? Jejuavam, de fé. Aí, meu irmão, minha irmã, as coisas fluem. Agora, se a gente não faz nada disso, meu irmão, como é que a gente vai colher esses frutos? Se a gente não quer, como diz a palavra assim, pagar o preço. A gente inverte o nosso tempo em tantas outras coisas, mas não inverte 1 hora de oração por dia com o Senhor. Jesus repreendeu os discípulos lá no Getsemane e falou assim: ó, não pudeste nem 1 hora vigiar comigo? Já viu essa palavra? Jesus falou, disse: pô, ficai aqui e orai, porque eu vou ali na frente e vou orar. Quando Jesus voltou, o discípulo estava dormindo. Então Jesus repreendeu: você não pode vigiar comigo nem 1 hora. Então pelo menos nós temos que orar 1 hora, gente. 1 hora. Ah, irmão Wagner, eu não consigo orar 1 hora. Comece com 10 minutos. Todo dia faça 10 minutos. Logo você vai passar para 15, 20. Não é um dia só e vai resolver. É uma perseverança, resiliência. Dia após dia, você vai se exercitando espiritualmente, você vai pegando força, você vai pegando gosto, você vai pegando fome e sede, vai indo, e aí deixa de você estar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei de pessoas que oravam 12 horas por dia, 8 horas por dia, 3 horas por dia, e além de orar, eles jejuavam. Sabe o que acontecia? Quando andava pela rua, era gente caindo endemoniada, entrava no ônibus. Essas coisas não vêm de graça, gente. Agora, se você quiser simplesmente pegar a sua Bíblia, ir para a igreja, assistir a reunião, ouvir, orar, ir para casa e viver sua vida cristã assim, é a sua escolha, não é? Mas que o evangelho é apenas isso, não é não.
Não se engane que o evangelho não é só isso. O evangelho é poder sobrenatural. O evangelho é poder sobrenatural. É coisas sobrenaturais que acontecem. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Deus não é natural. Natural é onde a gente vive. Se você quer viver só no natural, continue assim. Agora, se você quer entrar fundo no espiritual, no sobrenatural, aí vai ter que pagar o preço, vai ter que se consagrar, vai ter que se dedicar à oração, ao jejum, a buscar o Espírito Santo. Se já busca, a orar em línguas, a orar mais em línguas, a se entregar mais a Deus, até que a gente alcance um nível que as coisas vão acontecer não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você pela vai... comunhão, né? Pela intimidade e comunhão com o Senhor. Deus, ele... Vamos lá, para encerrar aqui. Tem uma palavra que diz assim, ó, a intimidade do Senhor é para com os que o temem. Já viu essa palavra? A intimidade. Oi? Eu li há pouco tempo essa palavra. A intimidade. Do Senhor para que os... Vamos lá para a gente encerrar com essa palavra. Salmo 25. Aí a gente encerra aqui para a gente orar. Salmo 125, 14. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Salmos 25, 14. O que é que diz aí? Já achou? Não. Vou ler aqui, viu? Pode ler. A intimidade do Senhor. Meu irmão, não é intimidade. Eu não mostro a minha intimidade, a minha vida particular, pessoal, para qualquer um. Você mostra a sua? Você mostra, Fernando? Leva qualquer um para a sua casa, mostra a sua intimidade, porque a intimidade geralmente é na sua casa, onde você mora, o que você faz diariamente. Certo? Mas Deus está dizendo que a intimidade do Senhor... Você sabe o que é a intimidade de Deus? É Deus te revelar coisas, te falar coisas, te mostrar coisas que Ele não falaria... Hã? Dirigir, né? Que Ele não falaria nem mostraria para qualquer um. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus fará conhecer a aliança, a intimidade. Intimidade é algo que você constrói, meu irmão. Intimidade não vem de um dia para a noite, vem, Fernando? Não, é algo construído, às vezes leva anos para você construir uma intimidade com alguém, uma parceria com alguém. Então isso que nós estamos transmitindo, falando, compartilhando com você, não é algo que você vai fazer hoje ou amanhã e aí você já está íntimo. Não, é uma jornada. Cada um vai ter a sua caminhada e o tempo, cada um que vai depender de cada um. Quanto mais você entregar, mais você vai receber. Amém? Vamos orar, é momento de oração. Amém. Nosso Pai amado, querido e santo, Pai, obrigado, Senhor. Te agradeço mais uma vez, Senhor, por essa palavra, Espírito Santo. Espírito Santo, por esse entendimento que o Senhor nos deu hoje. Senhor, que não venha cair no esquecimento de nenhum de nós, Senhor, mas que a gente venha receber a palavra do Senhor com alegria, com fome, com sede, e que possamos tomar atitude, Senhor, para buscar o Senhor, para a gente se relacionar contigo. Meu Deus, ajuda o teu povo, ajuda cada um de nós a orarmos mais, nos dê fome e sede da tua presença, nos dê fome e sede da tua palavra, nos ajuda a buscar mais a tua presença, o teu poder, o teu reino. Espírito Santo, toca no coração de cada um deles. Espírito Santo, aquebranta o coração de cada um de nós. Espírito Santo, ajuda-nos a orar mais, colocando as palavras nos nossos lábios, no nosso coração. Ajuda a orar mais em outras línguas também, Espírito Santo. Nos ajuda a buscar os dons do Senhor, as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a consagrarmos a nossa vida mais ao Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito,
nosso intelecto, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua. Espírito Santo, toma a nossa língua, administra esse pequenino órgão que se gaba de muita coisa, que fala mal, que murmura, que reclama, que espragueja, que amaldiçoa. Espírito Santo, toma os nossos lábios, Senhor, a nossa boca, a nossa língua, santifica e usa, coloca fogo dentro de nós, Senhor, fogo divino para purificar todo o mal, fogo para limpar todo o ego, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a ganância, toda a avareza. Espírito Santo, faz uma limpeza em cada um de nós e ajuda, Senhor, levanta cada um do teu povo, levanta cada um dos teus filhos e das tuas filhas para orar mais, para jejuar, para levantar de madrugada, para se consagrar, para separar momentos para estar com o Senhor, para estar comendo da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da tua boca, ó Pai. A tua palavra é viva, ó Pai, para nos santificar, poderosa para nos vivificar, dar-nos fome e sede, Senhor, como o Senhor falou para o profeta Daniel: come o rolo do livro, lá em Apocalipse também, o João comeu o rolo do livro e as palavras foram doces ao seu paladar, mas amarga no seu ventre. Meu Deus e meu Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo que somos nós, Senhor, para um avivamento, para uma santificação, para uma renovação de vida, para o poder do teu evangelho, Pai. Abençoa o copo com água, peça de roupa, fotografia, currículo. Meu Deus, alcança os enfermos, os oprimidos, que haja libertação nessa noite, que haja cura e milagres em nome de Jesus de Nazaré, que o teu povo seja despertado, Senhor, como diz a tua palavra: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Meu Deus e meu Pai, toma cada um de nós, meu Pai, dá-nos a noite de sono e descanso e um outro dia, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o livro da oração, seus nomes e familiares, alcança com a tua vitória, alcança, meu Deus, com a tua misericórdia e salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, gente. Vamos ficando com a nossa participação. Tchau, tchau.